Oi, gente! Hoje o vídeo do canal vai ser para falar sobre o meu primeiro aparelho que eu adquiri na área da estética. Então agora eu vim trazer para vocês porque eu sei, né? Eu passei por isso e eu acredito que vocês também passem, que no começo a gente fica com uma dúvida imensa. Qual aparelho comprar, de qual marca comprar, eu escolho um ultrassom de alta, eu escolho um ultrassom de baixa. Então hoje eu decidi trazer esse vídeo aqui no canal para contar um pouquinho para vocês também como foi o meu começo, né? Como que foi esse início. E eu confesso que eu comecei, né, trabalhando somente com as terapias manuais, mas a gente vai sentindo ao longo do tempo aquela necessidade de entregar mais resultados para o nosso paciente. E foi por esse motivo que eu decidi fazer o meu primeiro investimento em eletroterapia, fiz um curso de especialização e aí fiquei naquela dúvida, né? Porque são muitas marcas, são muitos modelos, são muitos aparelhos, então a gente fica com uma dúvida imensa. E o meu primeiro aparelho foi esse aqui, um ultrassom da HTM, tá? Ele é o Sonic Compact de 3 MHz, tá? Ele é um ultrassom pequenininho, eu gosto bastante do designer dele. É uma dúvida que eu tinha no começo, e mesmo fazendo curso, né, fazendo essa especialização, eu ainda ficava naquela dúvida, será que ele é de alta potência, será que ele é de baixa? E aí, com o tempo, descobri que ele é de alta, né, estudando mais um pouco, e aí fui me aperfeiçoando mais, descobri que ele é um ultrassom de alta. O que vai mudar bastante aqui é a questão da era, tá? Aqui é até bem engraçado, porque em alguns locais chamam de cabeçote, outros chamam de manopla, e outros chamam de era, tá? Eu chamo de era. Aqui é uma era de 7 centímetros. E a única coisa que vai definir, né, o porquê que esse ultrassom ele é um pouquinho mais demorado é por esse motivo, tá? Como a era é menor, então o tempo de aplicação, se for um quadrante muito grande, acaba se tornando maior. Então, às vezes, tem pacientes que eu chego, né, faço ali o cálculo direitinho, que eu já vou explicar para vocês como faz esse cálculo. Então, dependendo do paciente, eu acabo ficando muitas vezes 1h20 aplicando ultrassom nele. E aí eu vou explicar para vocês as formas de aplicação, como faz a parametrização, tudo mais. Então é isso, gente. Só uma dica aqui para vocês, tá? Quando eu fui comprar esse ultrassom, como eu falei, né? Eu tinha muitas dúvidas, eu não sabia muito bem qual aparelho escolher, então eu escolhi esse. Aí na época eu pensava assim, o ultrassom de 1 MHz, ele é somente para fisioterapia. Então para mim não vai ser útil, né? Porque até então eu trabalhava somente com estética. E agora estou graduando em fisioterapia. Mas enfim, aqui. Depois, fazendo mais algumas especializações, mais alguns cursos, eu consegui perceber que o ultrassom de 1 MHz ele é excelente para o tratamento de gordura, tá? Então, dependendo dos casos, esse ultrassom ele é muito conveniente para que a gente possa também tratar a gordura localizada. Então é isso, pessoal. Por isso que eu falo, o estudar é muito importante. A gente sempre vai absorver um novo conhecimento, né? Então, assim, quando a gente estuda sobre os parâmetros dos aparelhos, a gente consegue entregar muito mais resultados, a gente consegue elaborar os protocolos com maior facilidade. Então, eu falo pela minha experiência, tá? Eu não tinha tanta experiência quando eu decidi adquirir o meu primeiro equipamento, por isso eu comprei um ultrassom de 3 MHz apenas. Mas, com certeza, né, investindo um pouquinho mais, que a diferença ela não era muita, se eu tivesse investido um pouco mais e tivesse comprado um ultrassom de 1 e 3 MHz, hoje eu teria mais opções, mais flexibilidade nos meus tratamentos. Mas ainda assim, foi uma excelente escolha. Me favorece muito aqui nos meus tratamentos, entrega muito resultado. Como eu falei, acaba tendo um pouquinho mais do desgaste da profissional pela questão do tempo, mas foi uma excelente escolha. E para quem está começando, é muito interessante pelo custo-benefício, né? Ele não é um aparelho tão caro, é um investimento onde a gente consegue, né, adquirir com maior facilidade, porque em termos de valor, quando a gente está começando, a gente sabe que são muitas coisas para investir em material, em produtos, em dermocosméticos, enfim. Então aqui a gente tem uma excelente opção para quem está iniciando, para quem não tem tanto dinheiro para investir logo de arrancada. Eu vou ligar esse aparelho aqui para mostrar um pouquinho para vocês. O que eu gosto muito dos equipamentos da HTM é isso, é a facilidade de manuseio desses equipamentos. Então, deixa eu ligar aqui na tomada.
Antes de ligar na tomada, eu vou mostrar. O botãozinho de liga e desliga dele fica aqui, ó, na parte de trás. Então é bem fácil, bem fácil, bem fácil. Vamos lá. Vou ligar aqui. Ó, liguei o aparelho aqui no botãozinho, na parte de trás. Ele já vai abrir essa tela. Vou virar um pouquinho aqui para mim. Ele já vai abrir essa tela, tá? E aqui é muito simples de utilizar. Quando a gente liga o aparelho, a gente percebe que já tem muitos protocolos prontos, tá? Que a gente já pode sair aplicando com a maior facilidade. Eu, particularmente, hoje, eu mesma faço os parâmetros para cada atendimento, para cada paciente. A gente tem que pensar que o nosso paciente ele é um ser individual e ele tem as suas particularidades. Então, não é uma receita de bolo. Eu costumo falar isso, não é uma receita de bolo. Para cada paciente, a gente vai ter que saber avaliar ele como um todo. E isso é muito importante quando a gente fala de tratamento corporal e facial, tá? Qualquer tipo de tratamento. Antes de qualquer coisa, nós precisamos avaliar o nosso paciente, né? Saber avaliar, saber identificar quais são as afecções que nós vamos tratar ali, né? Quais são essas disfunções. E aí sim a gente vai saber escolher o melhor tratamento para poder entregar resultado para esse paciente. E é isso que é incrível. Então aqui, ligando o aparelho, a gente já tem o protocolo de gordura localizada, celulite grau 1 e 2, que isso é muito importante, saber avaliar a celulite, faz toda a diferença na hora de entregar os resultados. Celulite grau 3, pós-operatório inicial, né? Isso aqui significa quando a cliente está no pós-operatório imediato ali mesmo, né? Pós-operatório tardio. Então, aqui é quando a paciente já passou aquela fase da recuperação, né? E tudo mais. Fibrose, né? Fibrose, que no pós-operatório tardio muitas vezes é muito comum a gente encontrar na paciente um tecido fibrótico ali que a gente precisa dar uma atenção maior. Hematoma, hidrolipoclasia, úlceras de pressão, edema depressível, tá? Esses protocolos aqui, os últimos que eu citei, é bem interessante falar que ele abre uma possibilidade de tratamentos que a gente não escuta falar tanto na estética, né? Por exemplo, aqui, edema depressível. A gente pode falar sobre o lipedema, né? Sobre algumas outras afecções também, algumas outras disfunções. Fonoforese. Eu lembro que quando eu comprei esse equipamento, eu fiquei pensando o que seria fonoforese, porque nem nos cursos de eletroterapia que eu havia feito naquela época, eu não tinha ouvido falar sobre a fonoforese. E aí eu fui pesquisar mais a fundo. A fonoforese é quando a gente faz a permeação de ativos, né? Quando a gente manda manipular o gel já com ativos de cafeína, ativos para potencializar essa queima de gordura, esse gasto energético, né, celular. Então, ou até mesmo tem os comerciais, né, que já vem ali prontinhos. Então é bem interessante a gente fazer esse trabalho de fonoforese. E aqui a gente tem a operação manual. Aí na operação manual é muito simples de fazer o manuseio desse aparelho. Aqui eu vou apertar Select. Aí aqui ele já vai dizer para mim assim, informe a quantidade de transdutor. Olha, aí o aparelho já fala outro nome além dos 3 que eu já tinha citado. Informe a quantidade de transdutores que cabem na região a ser tratada. E agora vem o ponto que eu quero ensinar para vocês. Quando a gente vai fazer um tratamento de gordura localizado, vamos botar um abdômen, tá? Nós vamos calcular quantas vezes cabe essa era nesse abdômen, em cada quadrante. Eu sempre gosto de pegar o abdômen e dividi-lo em 4, bem na linha do umbigo, né? Do meio e na linha do umbigo. Então, eu vou dividir esse abdômen em 4 quadrantes. Em cada quadrante, eu vou ver quantas vezes cabe esse transdutor, essa manopla, essa era. Então, por exemplo, tá? Que seja um abdômen que não é tão grande, não tem uma quantidade de tecido adiposo tão elevada, né? Aquela camada de gordura bem grande. Então, a gente vai somar. Ó, deu 4 transdutores. Eu vou colocar aqui, ó, 4. Ele vai me dar um tempo de 11 minutos, tá? E aí, esses 11 minutos, eu vou ficar uma média de 3 a 4 minutos somente naquela área. Somente por era. Por era, eu vou ficar esse tempo de 3 a 4 minutos.
Ah, eu não posso espalhar aí e voltar, e nesse abdômen e voltar? Não, porque senão tu vai perder a eficácia do teu tratamento. E essa era uma das coisas que eu não sabia quando eu comecei. Então, muitas vezes eu não entregava resultado, eu ficava frustrada, a minha paciente ficava frustrada também, porque ela fez um investimento, e é normal a gente muitas vezes não entregar resultado, por isso, pela falta de conhecimento. O ultrassom, ele tem a tendência de perder energia. Conforme nós vamos aplicando, né, ele vai perdendo energia ao longo dessa aplicação. Então, imagina, agora que eu estou conseguindo concentrar um certo volume de energia, né, nessa determinada área, imagina se eu vou lá, eu venho, eu vou lá, eu venho. Esse ultrassom ele nunca vai conseguir concentrar energia. Ele vai perder a todo momento, porque quando ele está começando a atingir o aquecimento, né, quando ele está começando a entregar essa energia, eu tô lá. Aí ele vai tentar aqui, eu já tô aqui. Então, assim, ó, não funciona, tá? E dessa maneira a gente não consegue entregar resultado para o nosso paciente. A gente precisa concentrar a energia do ultrassom. E esse ultrassom, né, tem muita gente que já conhece a radiofrequência, que é aquele movimento mais rápido, né? Que a radiofrequência ela esquenta mais. Esse ultrassom, esse modelo aqui, esse aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Ele não esquenta como, ele não chega numa temperatura tão elevada que o paciente sinta, tá? Então é bem comum. No começo, às vezes, eu ficava um pouco desconfiada. Será que tá funcionando? Será que não tá funcionando? E tá sim, ele tá fazendo a parte dele, porém o paciente ele não vai sentir aquele aquecimento tão intenso, vai sentir uma leve caloriazinha, tá? Justamente por isso, porque a gente vai estar concentrando ali naquela região, aquela fonte de energia que ele está disparando ali, aquela onda, né? Então, é bem importante isso. Concentrem a energia, fiquem ali uma média de 4 minutos de aplicação, 3 a 4 minutos, e aí vocês vão passando era por era, quadrante por quadrante. Dessa maneira, eu aposto com vocês que vocês vão entregar muito resultado para o paciente de vocês. Ah, Chay, mas eu tenho esse ultrassom pequenininho e o meu paciente é obeso, tá? Ele tem um percentual de gordura bem alto, ele tem um tecido adiposo bem, né, bem, um quadrante bem grande. Eu vou ficar quanto tempo? Aí é que entra a questão, tá? Por isso que com o passar do tempo a gente vai fazendo novos investimentos para melhorar a nossa condição de trabalho, tá? Então é muito particular de cada profissional. Dá resultado? Dá resultado. Entrega muito resultado. Porém, é um joguinho de paciência que tu sabes que tu vai ter que reservar ali de 1h30, 2 horas para cada paciente, né? Então, quando tu vai trabalhar com esse ultrassom, o único, porém, é esse, tá? Mas é um aparelho fantástico. Outras coisas que eu gostaria de falar para você sobre esse ultrassom, tá? O que vai determinar a entrega de energia dele? O gel condutor. E aí é essa questão que é muito importante. Não reutilizem gel condutor, tá? Isso é totalmente contraindicado, vai contra a biossegurança, vai contra a questão da higiene. Então, assim, jamais, em hipótese alguma, nós vamos reutilizar gel condutor, tá? Isso é muito importante. A gente precisa colocar uma camada considerável de gel. Então, é muito importante, não economizem no gel, porque o gel faz toda a diferença na hora da gente entregar resultado. Então, isso é muito importante, tá? Lembrar vocês de não economizar no gel, colocar a quantidade necessária para que a gente possa ter eficácia, né, e ter um resultado bem bacana com esse tratamento. Ah, Chay, pronto. 11 minutos. Salvar, eu posso salvar. Olha só que interessante. Aqui tá, ó, potência, né? 8 watts. Intensidade 1 watts por centímetro. E aqui manda tudo, tá? Mas eu vou fazer um vídeo só de parâmetros. Quem é que quer um vídeo só de parâmetros? Agora me deu uma ideia aqui de trazer aqui para o canal. E aí eu vou ensinar para vocês, tá? Como parametrizar de acordo, né, com biotipos diferentes, né, com estruturas diferentes. Então aqui a gente tem potência de 8 watts, intensidade de 1 watts por centímetro quadrado. Então isso aqui é a energia que o meu ultrassom vai entregar por cada centímetro quadrado. Então, a frequência, tá? O meu ultrassom, ele é de 3 MHz. Então, aqui, a frequência do meu ultrassom sempre vai ser de 3 MHz. Se eu tivesse a opção 1 e 3, aí eu teria que selecionar.
Mas como eu não tenho, então ele sempre vai ser 3 MHz. Aqui ele já me deu o tempo, ele mesmo fez o cálculo para mim do tempo. E aqui eu posso colocar sair. Aí eu só aperto no select para o lado para sair e clico aqui, ó, no intensidade para sair. Ah, não, aqui aumenta. Ah, aqui. Nesse aqui. Aperto nesse aqui. Errei. Aí aqui, operação manual. 4 transdutores. Esse aqui é o tempo. Eu tenho um tecido adiposo, uma paciente, né? Essa paciente, ela tem uma prega ali de 2 centímetros. Vamos pensar assim, 2 centímetros. É uma prega pequena, né? Ela não tem uma quantidade de gordura tão grande naquela área. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, tá? Coloquei o tempo, 8 watts de potência. Eu vou aumentar esse watts por centímetro quadrado, tá? Eu vou aumentar esse disparo. Então, assim, se eu tenho uma paciente nessas condições, de uma camada adiposa menor, né, uma prega adiposa menor, eu tenho que pensar no quê? Eu vou trabalhar da seguinte forma, o parâmetro, tá? No ultrassom funciona da seguinte maneira. Quanto maior a frequência, menor a profundidade. Quanto menor a frequência, maior a profundidade. E aí entra aquela sacada que eu falei para vocês de investir num ultrassom de 1 e 3 MHz, tá? É nessa situação. Se tu tens um paciente obeso que tem uma camada adiposa bem grande e tu tem um ultrassom de 1 MHz, tu vai trabalhar a gordura localizada perfeitamente bem. Agora aqui, nesse caso, eu tenho uma paciente que ela tem um tecido adiposo pequeno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar essa intensidade do ultrassom. Eu vou botar lá em 1,5. 1,5 watts por centímetro. Por quê? Porque a minha paciente, ela tem um tecido adiposo pequenininho. Então, eu tenho que trabalhar mais superficial. Então, isso é muito importante, tá? Então, se a minha paciente tem uma camada adiposa pequena, eu vou trabalhar mais superficial para que eu consiga elaborar esse plano de tratamento com total segurança, sem gerar nenhum dano para essa paciente. Outra coisa que é bem interessante, que eu ainda não falei para vocês, é a questão da potência do aparelho de vocês. Quando eu aumentei, né, os meus watts por centímetro, a entrega que a minha manopla vai disparar, a onda que ela vai disparar por área, tá? Então, assim, quando eu fiz essa alteração, que eu tirei lá do 1 watts por centímetro, estava em 8 de potência, eu coloquei em 1,5 watts por centímetro, a potência aumentou para 12 watts. Tá, Chay, e se eu quiser botar aqui, ó, o máximo 3 watts por centímetro, eu posso? Pode. Mas me diz uma coisa, se tu tem um carro e ele atinge 300 km por hora, tu vai andar todos os dias, a todo momento, a 300 km por hora? Tu acha que mesmo ele tendo essa capacidade de atingir essa velocidade, tu acha que tu vai conseguir manter a mecânica do teu carro? Tu acha que tu vai conseguir, né? Que tu não vai precisar fazer manutenção com uma frequência muito maior se tu utilizar sempre lá no topo? O meu carro atinge 300 km por hora, então eu vou andar sempre a 300 km por hora. O meu carro ele vai se destruir em menos de 1 ano, com toda certeza, porque as peças dele não vão prestar mais. E com o nosso aparelho funciona da mesma maneira, tá? Então é importante que vocês saibam disso, né? Ele atinge 3 watts por centímetro? Atinge. Mas eu não preciso colocar em 3 watts por centímetro para ter qualidade, né? Para poder entregar resultado para o meu paciente. Então, eu colocando, e ali ele aumenta também a potência dele, ó, vai a 24 watts. Então, assim, pela preservação do nosso aparelho, né, para que ele se mantenha útil por muitos anos, enfim, para preservar o nosso equipamento, eu vou trabalhar nessa margem, tá? Eu não preciso ultrapassar isso. Eu não preciso estar usando ele sempre na potência máxima. Lembre, menos é mais. Então, isso é uma regrinha bem bacana de se usar aqui com vocês. Então, é isso, pessoal. Falei um pouquinho aqui dos parâmetros,
falei sobre a ERA, né, sobre o modo de aplicação, sobre como fazer o cálculo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? A sanar essas dúvidas que hoje eu vejo assim, nossa, é uma dúvida tão boba, mas é uma dúvida tão boba que lá no meu começo trouxe um transtorno, uma insegurança muito grande. Me tirou a noite de sono, porque eu ficava pensando. Enfim, eu acredito que vocês também sejam assim. Eu espero poder ter ajudado vocês, tá? A desmistificar sobre o manuseio dos aparelhos, sobre qual aparelho escolher para quem está começando. Dei o meu exemplo aqui de qual aparelho eu escolhi. Dei também o exemplo de que hoje eu escolheria um de 1,3 MHz, se fosse o caso. E espero muito ter ajudado vocês. Então é isso, pessoal. Se tu gostou desse vídeo, se tu gosta desse tipo de conteúdo, se tu queres que eu traga mais informativos sobre outros aparelhos, né, sobre outros protocolos, eu vou trazer um vídeo de parametrização de aparelhos aqui bem completinho para vocês, principalmente de ultrassom. O ultrassom é uma excelente ferramenta que a gente tem na área da estética. E mesmo esse ultrassom, com uma era bem pequenininha, a gente consegue entregar muito resultado. Resultados esses bem satisfatórios para os nossos pacientes e para nós como profissionais. Então, já desliguei meu aparelho, vou ficando por aqui. Se tu gostou desse vídeo, já fortalece, te inscreve aqui no canal, fica de olho porque vai vir muito conteúdo bacana para vocês. Deixa o joinha também para ajudar essa empreendedora aqui que está na batalha assim como você. Todo mundo tem um começo e mesmo após esse começo vai gerando muitas dúvidas ao longo do caminho e eu espero estar aqui podendo ajudar vocês a sanar todas essas dúvidas. Tchauzinho!